Iniciando aqui a terceira parte da aula, vai ser a aplicação de integrais. Vai se dividir em 5 tópicos, que é integral imprópria, teorema fundamental do cálculo, área para curvas, volume de sólidos e comprimento de água. O primeiro tópico, integral imprópria. De maneira muito resumida, dá para dizer que integral imprópria vai ser quando o limite da integral, um dos limites da integral vai fazer com que essa integral ela não exista, tem algum problema que ela não exista. Tem 2 tipos. A integral do tipo 1 é mais claro de ver, porque ela vai estar sempre tendendo ao infinito. Ou vai ser de 0 do A ao infinito, ou do infinito até o A, de menos infinito até o A. Ou até de menos infinito até infinito. É mais fácil visualizar porque está explícito, fica na cara. Que não tem muito o que falar mais sobre, vai passar um exemplo. Nesse caso aí, o exemplo está bonitinho, está falando sobre a transformada de Laplace e tal, mas na prática vai ser uma integral, um f de t padrão, vai ser uma integral de 0 a mais infinito de vai ser integral de 0 até mais infinito de olha menos s a t vezes f de t dt. Só que a questão diz que f de t vai ser, olha, f de t. A questão fala que f de t vai ser, olha, menos alfa t. Então aí pode substituir aqui direto na prática já. Substituindo, a gente fica com integral de 0 a infinito de olha menos st vezes alfa, olha, vezes alfa t dt. Só que aí que está. Por que não pode fazer mais nada a partir daqui? Porque ele está integrando de 0 a mais infinito. O que a gente pode fazer para popular? A gente pode falar, então, que a integral ela vai estar variando de 1A, de 0 até 1A, e esse A vai estar tendendo ao infinito. Com isso, a gente consegue. Com isso, a gente consegue dizer que agora é uma integral que a gente pode tentar fazer uma coisa. Como está na mesma base, a gente mantém a base aqui e sobre os expoentes. Então, 2 isolado ao t, menos t, vai ficar S mais alfa dt. O limite de integração agora A. O limite tendendo ao infinito de A. Passando para cá, a gente pode fazer o quê? A gente já pode resolver essa integral direto. No caso, não sei se vocês lembram, mas anteriormente, foi já passado, como integrar, olha, foi passado já como funciona a integral de óleo. No caso, eu sei que a integral de óleo em x vai ser o próprio óleo em x. Mas se tiver uma constante multiplicando, essa constante aqui divide. Utilizando essa regra, a gente consegue aplicar essa integral aqui. A gente fica então com o limite de A tendendo ao infinito ainda dessa integral. Como o ovo está integrando em t, então vai ser, olha, menos alfa mais s t sobre o tempo que se repete. Ou seja, o tempo que está multiplicando lá. O tempo, quer dizer. Mais s mais alfa. S mais alfa. O limite de integração de A de 0 até A. Lembrando que sempre vai estar aplicando o limite. Com isso, a gente aplica a integral de maneira normal, a gente resolve de maneira normal, ou seja, aonde vai ser t, a gente vai substituir por A ou por 0. A gente vai ficar então com 2 estados. Vai ficar com olha de menos alfa mais s A sobre s mais alfa menos olha menos alfa mais S0 vezes 0 sobre alfa mais S. O que a gente consegue extrair daqui para poder fazer o nosso próximo passo? Primeiro que olha elevado, toda essa constante, tudo isso aqui vai para 0 e olha de 0 vai ser 1. E depois, tá vendo aí?
menos 1 vai ser igual a 1 sobre x. Sabendo disso, eu consigo aplicar essa propriedade aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque lembrando que isso aqui é limite. Eu estou aplicando limite aqui. Então, quando eu aplicar isso aqui, eu vou ter algo do tipo limite de a tendendo a infinito. Já aplicando esse conceito, eu vou ficar então com 1 sobre Euler de alfa mais st, que vai estar multiplicando S mais alfa. Tudo isso menos o Euler elevado a zero, que vai ser 1, sobre alfa mais S. Agora eu sei que isso aqui não é beleza, aqui é lá, calma aí. Ali tá. Quando eu for aplicar o limite aqui, eu sei que isso daqui vai dar um valor muito alto. 1 sobre um valor muito alto, isso aqui vai tender a zero. Então eu sei que o resultado desse limite aqui vai ser menos 1 sobre alfa mais S. Ou seja, o resultado dessa integral aqui, o resultado da integral de 0 a mais infinito de Euler menos st vezes Euler alfa t dt vai ser esse daqui. Vai ser 1 sobre alfa mais S. Menos 1 alfa mais S. Só lembrando dos conceitos da integral básica. E sempre aplicando o limite até o final. Muito. Que a resposta está aqui? Não, peraí. Ali é verdade, ali que é negativo. O menos some. É menos alfa, assim. E o outro tipo de integral que pode ocorrer, imprópria, é quando não é tão explícita assim. A outra que é no infinito, eu sei que quando é infinito, quando é infinito vai para o infinito, é mais fácil de visualizar, quando é imprópria. No segundo caso, eu acho mais complexo porque não é tão óbvio assim. Essa integral parece normal, porém não tem nada a ver com o infinito. Por quê? Porém, quando a gente for lembrar a função da tangente, a gente sabe que tangente ela vai variar, que é π sobre 2, menos π sobre 2. A tangente ela vai variar mais ou menos assim. Em π sobre 2, ela não é definida, ela vai ser assim até o infinito. Por isso, essa integral é imprópria. E como a gente resolve? Utilizando a mesma lógica. A gente vai aplicar então. A gente sabe que a integral vai ser de 0 a π sobre 2 de tangente de x. De tangente de x. Dx. É x, né? Da x. Eu sei que isso aqui não pode existir porque a tangente, quando chega a π sobre 2, ela não encontra um valor. Ela vai para o infinito. Ou seja, eu vou aplicar o mesmo conceito. Daqui eu vou ter que aplicar um limite de um A pendendo a π sobre 2. Só que vai estar pendendo para a esquerda. Vai ser o limite inferior, porque o limite máximo vai ser aqui, π sobre 2. Vai estar tentando achar um valor um pouquinho antes daqui. Esse limite vai ter que tender mais para cá, digamos assim. Com isso, a gente consegue aplicar a integral agora de 0 a A da tangente de x dx. A tangente também já é tabelada a integral dela. Pronto, a integral da tangente, para quem não lembra, é ln menos cosseno de x, menos cosseno. A ln sobre cosseno. Só que, eu vou fazer aqui. Aplicando a integral direta, eu substituir bastante tempo. Como funciona a integral da tangente? Vamos lá. A gente lembra que vai ser de 0 a A. E quem é tangente? Tangente vai ser seno de x sobre o cosseno de x. Dx. Eu posso aplicar a substituição. Eu posso dizer que cosseno de x vai ser 1. E a derivada do cosseno de x, então, vai ser igual a menos seno. Vindo para cá, substituindo, né? Eu vou ficar então com a integral de 0 a A de 1 sobre 1, porque o cosseno está embaixo, d1. Mas aqui vai ser d1, vai ser menos seno. Então
Então aqui vai ficar menos D1. Vindo para cá, substituindo, eu tenho então o quê? Qual a integral disso aqui? A integral disso fica ln de 1, sendo que 1 vai ser cosseno de x. Ou seja, eu sei que a integral de tangente vai ficar então ln menos ln do cosseno de x. E qual vai ser o limite de integração? O limite de integração vai ser de a até zero. E sempre lembrando que isso aqui vai ser um limite. Vai estar sempre no limite de a tendendo a π sobre 2 à esquerda. Com isso, eu substituo, tá? Aqui já fui novamente na questão, onde tem x, eu vou substituir por a e por zero. A integral normal. Então eu vou ter o limite de a tendendo a π sobre 2 de menos ln cosseno de π sobre 2 menos ln do cosseno de zero. Bem, cosseno de zero eu sei que é 1, ln de 1 é 0. Então isso aqui vai ser igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0. Cosseno de π sobre 2, se eu lembrar do ciclo trigonométrico, vai ser 1. Só que ln de 1 não vai existir, vai ter que ter o infinito. Então, como vai ter o infinito, a gente vai ter que, o resultado dessa integral vai ser entender o infinito. Porque isso aqui vai ser 0 e isso aqui vai ter o infinito. Então, o resultado da integral vai ser o mais infinito. Por conta do ln de π sobre 2. Por conta do integral da integração dela. Depois, a gente vai falar já sobre o teorema fundamental do cálculo. Legal, mais rápido. A gente viu o primeiro teorema fundamental do cálculo, agora a gente tem o segundo teorema fundamental do cálculo. Que basicamente é assim: eu tenho uma função e que essa função não é definida, esse f de x, ela é definida como uma integral de a dx e f de x dx. A partir do momento em que eu derivo essa integral, eu retorno a minha função f de x. Então, basicamente, é isso que o segundo teorema fundamental do cálculo ele fala. Então, se eu tenho a integral de uma função, quando eu derivo, essa função permanece do jeito que ela está. Pronto, então é basicamente isso aqui. A regra de Leibniz, em que você tem a função, né? Então, quando você vai derivar essa integral, né, no caso é o fzão, então você deriva o fzão, e você vai derivar a integral. Quando você deriva a integral, o que acontece? Você deriva as funções que estão nos limites de integração. Então, você deriva a função beta de x e repete f de x. O Pedro acabou esquecendo de colocar aqui, mas é f de x vezes perigo de x menos f de x vezes alfa de x. Certo? Não, tá certo, é verdade, tá certo. É f de beta de x, isso. F de beta de x vezes beta de x menos f de alfa de x vezes alfa de x, é isso mesmo. E agora a gente vai ver um exemplo. Então a gente tem integral, né, de
0 a raiz de seno de x de e elevado a menos t ao quadrado dt. Então, o que é que a regra de Lines fala para a gente fazer? Para a gente resolver isso com o segundo teorema fundamental do cálculo. Clicar aqui para a gente calcular o Fzão de linha de x. Então, como é que a gente faz? dx, beleza? Da integral de 0 a raiz de seno de x é elevado a menos t ao quadrado dt. Quando aplica a derivada, esse raiz de seno de x vem para baixo. Certo? Se eu colocar 0 aqui vai ser quanto? Uma constante. Derivada de uma constante vai ser quanto? 0. Então, quando a gente vê aqui atrás, essa derivada desse aqui embaixo vai ser uma constante. A derivada de uma constante vai ser 0, então por isso eu só vou colocar essa primeira parte, certo? Então, bora lá. Isso daqui vai ser igual a dx derivada dessa funçãozinha aqui, que vai ser raiz do seno de x vezes a função. Esse limite aqui, ele vai descer para a função, certo? Então vai ficar e elevado a menos raiz do seno de x ao quadrado, né? Porque eu vou substituir meu t por raiz do seno de x, vai ficar raiz do seno de x ao quadrado, vai ficar só o seno de x. Vai ficar menos seno de x. Beleza. Agora, é só a gente resolver essa derivada aqui. Isso aqui é regra da cadeia. Então, derivada de tudo vezes a derivada do que está dentro. Então vai dar o quê? Se eu tenho u elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de u, né? Então a derivada do meu u, isso daqui derivada, vai ser igual a u elevado a meio menos 1 sobre meio menos 1. Que isso vai dar igual a menos 2 u elevado a menos meio. Certo? Agora a gente vai aplicar aqui. Só que aqui é só a derivada de fora, então vai ficar igual a derivada do de fora, que vai ficar meio, aqui, perdão, estou me confundindo com integral, meu Deus. Aqui é meio, né? Porque isso daqui vem para frente, então vai ficar elevado a meio menos 1 e o meio vem para frente. É isso. Só para simplificar, questão de simplificação vai ficar assim: menos 1 sobre 2 raiz de u. Só para questão de simplificação mesmo. Aí vai ficar menos 1 sobre 2 raiz. Esse meu u, ele é meu seno, certo?
derivei fora, que foi justamente a raiz de 1. Agora eu tenho que derivar ali dentro, que é o quê? Meu seno. Quem é derivado da versão de x? Cosseno de x. No caso aqui, é 2 raiz, né? Do seno de x vezes cosseno de x. Deixa eu substituir logo para não me atrapalhar depois. Agora, vezes é elevado a menos seno de x. Para simplificar, isso daqui vai ser igual a menos cosseno de x sobre 2 raiz de seno de x vezes elevado a seno de x. Beleza? Aqui está diferente, mas como a gente percebe aqui, né? Aqui é menos seno de x. Eu coloquei esse e elevado a seno de x para baixo. Então, ele pode ficar com esse sinal negativo ali em cima, ou então pode ficar positivo com esse e elevado a seno de x para baixo. Agora a gente vai estudar um pouco sobre área de curvas. Então, quando a gente quer encontrar, por exemplo, uma área entre curvas, o que é que a gente faz? Vamos supor não, né? Eu tenho aqui, por exemplo, duas curvas, como duas funções. Tenho f1 de x e eu tenho f2 de x. Tenho essas duas funções aqui, certo? Aqui é y e aqui é x. Eu tenho sempre essas duas funções. Eu sei que essas duas funções, elas tocam em dois pontos diferentes, mas obrigatoriamente, necessariamente, a gente precisa calcular a área entre curvas somente quando elas se tocam? Não. Então a gente pode calcular a área entre curvas mesmo elas não se tocando, mas só que para isso, a questão ela precisa nos fornecer o intervalo em que ela vai calcular essa área. Certo? Caso as curvas elas se toquem, não necessariamente ele precisa fornecer. Então a gente vai atrás dos pontos em questão em que a gente vai ver que elas se tocam. Certo? Só que existem, por exemplo, curvas como essa do exemplo, que elas se repetem. São basicamente duas áreas iguais. E para isso, o que a gente faz? A gente faz a integral de uma curva menos a outra e multiplica por 2. Então, como é que a gente consegue calcular essa área aqui? Basicamente, se eu tenho essa função f1 de x e se eu tenho essa outra função de cima, f2 de x, eu calculo dessa forma. Integral da função maior de a até b, né? Da função maior, que é f1 de x, ou perdão, f2, né? Que a f2 ela está por cima, f2 de x, menos a função f1 de x de x. Então é basicamente isso, para a gente encontrar a área de curvas. Então, integral de a até b da função maior menos a função menor. É isso. Agora, bora fazer a questão, né? Que a questão ela fala o seguinte: encontre a área formada entre as interseções das curvas y igual a x raiz de 1 menos x ao quadrado
y é igual a x sobre 2. Certo? Então eu tenho y é igual a x raiz de 1 menos x ao quadrado. E o meu y2 igual a x sobre 2. Para eu encontrar os pontos em comum entre essas duas funções, eu tenho que igualá-las. Porque eu igualando elas, eu vou saber quais são os dois pontos, né? Que a minha função tem 3, mas só que levando em consideração que eu vou pegar só os pontos na parte positiva, né? Então eu vou pegar esse ponto e esse ponto. Eu tenho esses dois pontos, e eu sabendo também que essa área, o valor dessa área, desse lado, é o mesmo valor da área do outro lado, é só multiplicar essa integral por 2, certo? Então eu posso igualar y1 é igual a y2. Meu y1, ele é x raiz de 1 menos x ao quadrado. E o meu y2, ele é x sobre 2. Eu posso fazer. Posso colocar os dois lados ao quadrado, né? Não, mas eu posso simplificar aqui. Vai ficar a raiz de 1 menos x ao quadrado igual. Se eu colocar o x aqui, vai ficar x sobre x. Fica 1 sobre 2. Agora, eu vou colocar os dois termos dessa equação ao quadrado. Colocando ao quadrado aqui, essa raiz vai colocar ao quadrado, vai ficar 1 menos x ao quadrado é igual a 1/4. Colocando aqui esse 1 para esse lado, vai ficar menos x ao quadrado é igual a 1/4 menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui, né? Toda essa equação vai ficar x ao quadrado é igual a 1 menos 1/4 para x é igual a raiz de. Essa soma aqui vai ficar o quê? 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3, vai ficar 3/4. Isso aqui vai dar igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, visivelmente dá para ver que a função, quando x é igual a 0, ela é esse valor, correto? Então, quando a gente vier x igual a 0, y1 vai dar igual a 0, y2 também vai dar igual a 0. Esse é um dos pontos que elas vão se tocar. E o segundo ponto que elas vão se tocar vai ser o ponto raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Então, agora a gente já sabe os nossos limites de integração. A gente já sabe os nossos limites de integração. Deixa eu ver se eu vou eliminar, né? É isso mesmo, raiz de 3 sobre 2. Então, agora é só a gente aplicar aquilo que a gente acabou de aprender, né? Que é a função de cima menos a função de baixo, aplicado no intervalo que a gente acabou de achar, né? Em que as funções elas se tocam. Então, integral de 0 a raiz de 3 sobre 2 de quem é a função de cima? Quem é a função de cima? X raiz de 1 menos x ao quadrado. Porque x sobre 2 basicamente é essa reta aqui. Certo? X sobre 2 é essa reta.
quadrado, então vai ficar meu y1 menos o meu, não, perdão, meu y2, né, que é meu y2 é a função de cima. Ou estou errado? Não, é y1 mesmo. É y1. Minha função de cima é y1, então vai ser y1 menos y2 dx. Beleza. Agora é só a gente substituir. Integral de 0 a raiz de 3 sobre 2 do y1 x raiz de 1 menos x ao quadrado menos x sobre 2 dx. Opa, x sobre 2 não, x sobre 2. Beleza. Agora, bora separar essa integral. Integral de 0 a raiz de 3 sobre 2 de x raiz de 1 menos x ao quadrado dx menos integral de 0 a raiz de 3 sobre 2 x sobre 2 dx. Beleza. Agora é só a gente resolver essa integral. Só que, será que aqui vai para a integral trigonométrica? Dessa vez não, porque aqui tem x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado? 2x. Então a gente pode conseguir cancelar isso daqui, certo? Então bora lá. Eu vou chamar nessa integral μ1 de 1 menos x ao quadrado. E meu du ele vai ser igual a derivada de uma constante, 0. Então vai ficar menos 2x dx. Então meu dx ele vai ser igual a menos du sobre 2x. Agora a gente substitui. Vai ficar integral de 0. Melhor, peraí. Se a gente tem aqui, se a gente muda a nossa variável, se a gente muda o diferencial, né, a gente também tem que mudar os nossos limites de integração também. Nesse caso, né? Então, se o meu ele tende a 0, se o meu x ele tende a 0, o meu u ele tende a 1. Então a gente tem que colocar essa observação. Se o meu x ele tende a 0, o meu u ele tende a 1. Beleza. E se o meu x ele tende a raiz de 3 sobre 2, o meu u ele vai tender a quanto? Vai ficar 1 menos 3 sobre 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, 1. Então vai ficar 1 quarto. Não é isso? Então agora bora lá fazer essa integral. Então vai ficar integral de 1 quarto de aqui é 1, né? Então vai ficar meu, vai ficar raiz de 1. Aqui vai ser x, aqui vai ser d1. Colocar menos aqui na frente da integral, porque aqui é menos e vai ficar 2x aqui embaixo. X vai cancelar, fica menos a integral. E, bora lá, propriedade da integral.
se eu tenho um negativo aqui, se eu inverter os meus limites de integração, então o sinal da minha integral também muda. Então, vou fazer isso. Então, vou trocar. Vai ficar 4 até 1. E aqui vai ser mais. X cancelou aqui, então vai ficar só. Raiz de U é a mesma coisa que U elevado a meio. U elevado a meio sobre 2. O X cancelou aqui. Aí, beleza, deu. Isso daqui vai dar o quê? U elevado a 3 meios. 2 terços multiplicando aqui na frente. Só que aqui tem um 2, então aqui vai ser 6. Só que aqui vai cancelar com esse 2. Então aqui embaixo só vai ficar um 3. Estou fazendo um pouquinho rápido para dar tempo nas outras questões. Pronto. Aí aqui a gente avalia isso de 1/4 até 1. Agora aquela integral aqui, essa integral aqui, vai ficar integral de x ao quadrado sobre 2, não é isso? Vai ficar esse meio, vou colocar para fora porque ele é um constante. Integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2. E isso tudo avaliado de 0 a raiz de 3 sobre 2. E aqui na frente o meio, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4. Isso tudo de 0 a raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar 3 sobre 16 menos, quando aqui é 0 a 0, não? Já não. Aqui vai ficar menos 3 sobre 16. E aqui vai ficar o seguinte, quando o x, quando ele for igual a 4, aqui vai ficar 1/4. Eu vou fazer aqui do outro lado para... Não precisa. Nesse caso não precisa voltar para x porque eu mudei o limite de integração. Justamente. Então, substituindo ali, vai ficar 1/4. Perdão. Vai ficar 1 elevado a 3 vezes 1 sobre 3, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 3 menos. Agora, substituo 1 por 1/4. Vai ficar 1 sobre 4 elevado a 3 meios. Isso tudo dividido por 3. Bora lá fazer uma continha aqui rapidinho. Um quarto elevado a 3 meios é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 3 meios, certo? 4 elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz de 4 elevado ao cubo, certo? Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Não é isso? Mas só que tem outra coisinha. Bora separar? Bora
ficar melhor, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Bora separar. 4 vezes 4 vezes 4. É isso aí. 4 vezes 4 vezes 16, 16 vezes 4. 64. Raiz de 64 é 8. Não é isso? Só queria simplificar mesmo para a gente enxergar um pouquinho melhor. Que 4 vezes ao quadrado vai cancelar tudo, né? Não é isso? Por isso que deu 8. Então aqui, 4 elevado a 3 meios é igual a 1 sobre 8. Então a gente vai substituir aqui. 1/3 menos 1/8 dividido por 3. Que isso daqui é a mesma coisa que 1/3 menos 1 sobre 24. Que isso daqui é a mesma coisa que 7 sobre 24. É isso. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. 8 menos 1, 7. 7 sobre 24. Então agora a gente soma o resultado dessa integral com essa. Aí vai ficar. E aqui, deixa eu ver. Aqui é positivo. Ali que é negativo. Então vai ficar essa primeira integral. Não, aquela integral mais essa integral. Aqui é menos. Isso. Aí vai ficar integral de 0 na raiz de 3 sobre 2 de y1 menos y2 dx vai ser igual a 7 sobre 24. O outro resultado é negativo, né? Então vai ser menos 3 sobre 16. Pode simplificar? Pode. Mas acho que não é muita vantagem, não. Bem, agora indo para outro tópico, que vai ser volume de sólido. É bem parecido, na verdade. É bem semelhante, parecido à lógica por trás do cálculo de área, porém aqui a gente vai trabalhar com outra lógica. Vai continuar sendo a ideia integral, ou seja, algo infinitesimalmente em uma área do qual a gente vai conseguir calcular, achar algum valor. Nesse caso, a gente vai trabalhar com infinitos discos finos durante um sólido de revolução para achar um volume. Então, a gente tem o quê? Nesse caso, como vai ser infinitos discos, a gente pode pensar o seguinte, esse é o sólido de revolução que a gente vai ter. E para tentar achar um volume disso, posso pegar infinitos discos denominado configurado, digamos assim, por uma função f de x e variar ele entre o ponto A até o ponto B. E eu acho legal lembrar, porque como infinito disco,
como eu vou lembrar dessa forma? Qual a maneira mais fácil da minha visão? Você tratar de disco, ele pode pensar como fosse um cilindro padrão, um disco padrão, que a área aqui é um quadrado. Quando a gente for botar na fórmula, qual vai ser integrado nesse volume? Já que é infinito, o disco vai ser de A até B, que vai ser onde ele vai varrer, do ponto inicial até o ponto final do sólido, e basicamente essa forma do cilindro. Vai ser π, Rzão, no caso não vai ser o raio, esse Rzão vai ser a função, π Rzão de x ao quadrado dx. Eu acho mais fácil de lembrar assim. Pensar que infinito disco, a forma padrão do disco do cilindro é terra ao quadrado, só que esse R não vai ser o raio vai ser, vai vir uma função. Para resolver isso, a gente tem. Para utilizar isso, a gente tem essa questão que é bem simples, onde a questão fala que vai ter um sólido gerado pela parábola y igual a x ao quadrado mais 2, vai ser cortado pela reta y igual a x e ele vai começar a rotacionar para o eixo igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter esse sólido e a partir e como esse sólido está cortado em dois eixos, a gente vai ter que achar as duas distâncias para poder aplicar esse revisão. E como a gente acha essa distância? A gente acha essa distância basicamente aplicando a integral. Vai ser integral de A a B de π Rzão de x ao quadrado dx. Como vai ser duas funções, porque vai ser a parábola e a reta que está cortando, a gente vai ter dois Rzãos. Esse Rzão vai ser o quê? Vai ser a distância do y menos o 2. Esses dois é por quê? Porque ele não está na origem, ele está partindo de um certo ponto. Então, para aplicar isso, a gente vem aqui, a gente bota a integral de 0 a 2 do π, o primeiro r. Quem vai ser o primeiro r? Vai ser a parábola, que é x ao quadrado mais 2. A gente vai ter x ao quadrado mais 2 menos 2 por conta do primeiro r ao quadrado dx, que vai estar subtraindo com o segundo Rzão, que vai ser, botar a integral aqui, π, a distância agora vai ser da reta até a origem, digamos assim, ou seja, 6 menos 2 ao quadrado dx. Resolvendo isso aqui, esses dois vão se cortar, isso aqui vai virar 4. Então eu tenho o quê? Integral de 0 a 2 de π x a quarto, x ao quadrado elevado ao quadrado dx. Eu vou transformar, vou deixar tudo na mesma integral, menos. Deixa a integral separada. π 4 ao quadrado dx. Daqui eu consigo resolver, eu consigo tacar para cá e ter integral de 0 a 2 de π x a quarta dx menos integral de 0 a 2. Isso aqui vai ficar π sobre 16 dx. Substituindo os valores, eu encontro que aqui eu vou ter π integral de x a quinta sobre 5 de 2 a 0 menos π vezes 16 vezes essa integral, vai ficar aqui só o dx, ou seja, fica só o x de 2 a 0. Substituindo os valores aqui, a gente fica com a resposta. Ao substituir os valores de π, substituindo o x por 2 e multiplicando por π, a gente tira essa resposta. O volume vai ser 128 π sobre 5. É uma questão bem rapidinha. Eu acho o mais importante lembrar do conceito dos discos infinitesimais para achar o volume e a forma em si. Agora, a gente vai comentar sobre o comprimento de ar. Assim, esse volume, do jeito que
pega uma função e faz uma revolução. Então, isso aqui é um sólido de revolução. Você tem uma função que rotaciona o eixo. E isso faz com que essa figura seja uma figura tridimensional. Porém, isso é uma revolução. Você pega a mesma curva e só faz girar ela. Agora, se você tiver, por exemplo, uma função de várias variáveis, que é o último assunto de cálculo 2, por exemplo, se tiver uma esfera. Enfim, se você tiver uma esfera, ela pode ser modelada como uma função de várias variáveis, né? Que é x² mais y². Deixa eu ver aqui. Logo, tá direto aqui, né? Pronto, você vai modelar desse jeito. O volume disso aqui você pode calcular ou com integral dupla ou com integral tripla. E se você quiser, você ainda pode mudar as coordenadas para cilíndrica e esférica também. Mas, tipo assim, isso aqui também é um sólido de revolução que você pode gerar. Mas tem figuras mais complexas que você só consegue calcular se você utilizar uma integral tripla ou uma dupla, por exemplo. Beleza? A gente só fez assim uma integral simples porque isso é um sólido de revolução. Tá? E, por fim, a gente vai falar dessa parte de comprimento de arco. A parte de comprimento de arco é algo que vocês também veem na segunda unidade de cálculo 2, quando vocês estiverem trabalhando com funções vetoriais. Então, lá na segunda unidade de cálculo 2, vocês vão aprender um jeito de calcular comprimento de arco de forma genérica, ou seja, para qualquer curva. Aqui a gente vai fazer para funções. Então, para funções, o comprimento de arco, então, por exemplo, tem aquela função ali, o comprimento de arco dessa função do ponto A até o ponto B, ou seja, se eu for uma formiguinha e eu estiver andando em cima daquela curva ali, quanta formiguinha vai andar? Isso é o comprimento de arco. E ele é calculado como uma integral de A até B, da raiz de 1 mais a função derivada ao quadrado. Isso aí vocês vão aprender a deduzir na segunda unidade de cálculo 2. É um dos últimos assuntos que tem. Mas enfim, tem uma questãozinha aqui que basicamente pede para determinar o comprimento de arco de uma circunferência centralizada na origem e com raio R. Então eu vou fazer, quer dizer, já tem um desenho no slide. Basicamente uma circunferência de raio R está ali. Não vou desenhar porque vai sair um ovo se eu fizer no quadro. Mas basicamente aquela circunferência de raio R centralizada na origem e da geometria analítica, a equação dessa circunferência vai ser. Já que o lápis está cheio, vai. Pega o azul. O azul. Acho que o azul fica. Peraí. Não sei se fica bom, o pessoal está lá atrás. Mas eu não sei se pronto. Então, a equação de uma circunferência de raio R é dada por x² mais y² igual a R². Isso aqui é centralizado na origem, certo? Só que assim, a gente aprende a calcular comprimento de arco de funções. Então, a gente tem que dar um jeito de isolar esse y para a gente encontrar qual é a função que a gente vai calcular aquela integral. Então, se a gente for isolar o y, a gente vai chegar no seguinte resultado. Aqui vai ficar y² igual a R² menos x². E aí, eu vou encontrar aqui y, né? Se eu tirar a raiz quadrada aqui, vai ficar mais ou menos a raiz de R² menos x². No caso ficou mais ou menos, né? Porque toda vida que eu tiro a raiz quadrada e alguma coisa levar ao quadrado, é o módulo dessa coisa. O módulo dessa coisa é mais ou menos. Então eu vou ter duas funções. Uma função para a parte de cima da circunferência. Então o sinal positivo, né? Se eu tiver... Deixa eu fazer um desenho aqui mais ou menos. Isso aqui... Ficou bem torto, né? Beleza. E vai ser aqui, ó. Essa parte de baixo vai ser o y igual a menos raiz de R² menos x². E a parte de cima aqui vai ser a parte positiva.
da circunferência. Então, como a gente quer calcular o comprimento de arco, a circunferência é uma figura simétrica. Então, significa que, se eu for calcular o comprimento de arco dessa circunferência toda aqui, que eu posso até colocar uns eixos, basta eu calcular o comprimento de arco desse pedacinho aqui, por exemplo, né? Se o raio aqui é R, se aqui for X e se aqui for Y, então quer dizer que aqui é 0, aqui é o raio. Basta eu calcular 4 vezes esse comprimento de arco aqui, certo? E aí vai dar exatamente o comprimento de arco total da circunferência. Então, no caso, a circunferência, né, o comprimento de arco da circunferência, vai ser 4 vezes, eu calcular o L, né, de 0 até, no slide está errado, eu coloquei de 0 até π sobre 2, tá? Mas é de 0 até R, desculpa por isso. Então vamos calcular esse comprimento de arco. Vamos lá. Eu vou ter L de 0 a R, pela fórmula, né, é integral de 0 a R da raiz de 1 mais a função, né, caso a função que a gente vai pegar é essa daqui, que é o f de x. Vamos ver se mais... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vai ser essa função aqui, r² menos x², derivado e elevado ao quadrado, que multiplica dx. Então vamos calcular essa derivada aqui. Então, para eu derivar isso aqui, talvez a gente fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou derivar raiz de r² menos x². Aqui tem uma regra da cadeia, né? Porque eu tenho uma raiz, dentro dessa raiz eu tenho outra função. Então, se eu for derivar isso aqui vai ficar... deixa eu ver aqui. Vai ficar r² menos x² elevado a meio. Eu tenho essa função meio aqui, aí tem outra função aqui dentro, né? Então, primeiro eu vou derivar a função de fora, que é a função elevar. Então, dou um peteleco no expoente, fica no meio. Aí aqui eu vou colocar r² menos x² elevado a meio, menos 1, vezes, como eu tenho a regra da cadeia, eu tenho que derivar isso aqui também. Então vai ficar r² menos x², linha. Então eu tenho essa derivada aqui dentro também. E aí isso aqui vai ficar... Bom, isso aqui vai ficar, o denominador vai ficar 2 raiz de r² menos x² dividido, aqui tem um multiplicando já, né? Aqui fica elevado a menos 1 meio, aí eu passo para baixo, coloco na raiz. Quando eu derivar isso aqui, a derivada disso aqui dá 0, porque eu estou derivando em relação a x, então o raio é uma constante. Quando eu derivar isso aqui, vai ficar menos 2x. Então posso cortar aqui, e a derivada é simplesmente essa daqui. Eu acho que eu derivei certo. Eu derivei certo mesmo. Então ficou menos x sobre raiz de r² menos x². Então, substituindo o resultado dessa derivada aqui, vai ficar L de 0 a R é igual a integral de 0 a R da raiz de 1 mais essa derivada aí todinha ao quadrado, vai ficar menos x sobre Deus mesmo, raiz de r² menos x² quadrado dentro da raiz de x. Vamos ver até onde é que isso vai dar.
quadro. Mas é o jeito. Então, continuando aqui a conta, vai ficar integral de 0 a r da raiz de 1 mais, elevando isso aqui ao quadrado, né? Aqui eu tenho menos, vai ficar mais, vai ficar x quadrado, sobre essa raiz aqui ao quadrado, ela vai simplesmente sumir. Teoricamente, deveria ser o módulo, né? Só que dessa condição aqui, o raio ele é maior que o x. Então o módulo não precisa que esse aqui sempre vai ser positivo. Na verdade, o x está entre 0 e r, então essa raiz aqui sempre vai estar positiva. Daí continuando aqui, dx. E aí vamos desenvolvendo mais essa integral. Então, continuando, fazendo o MMC, vai ficar r quadrado menos x quadrado. Aí vai ficar lá, né? R quadrado menos x quadrado mais x quadrado dx, que corta, né? E aí vai ficar integral de 0 a r de... Bom, vai ficar a raiz de r ao quadrado sobre a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então isso aqui é integral de 0 a r tirar a raiz quadrada de r ao quadrado. Deveria ser um módulo de r. Só que o raio é sempre positivo. Então vai ser simplesmente r. E aí vai ficar a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Como é que resolve essa integral aqui? Vocês lembram? Substituição trigonométrica. Beleza. Bom, vamos voltar ao slide de substituição trigonométrica. Foi a última técnica, né, que Ítalo falou. Ainda bem, né? Fiquei feliz que estava prestando atenção. Então, essa integral aqui, né, no caso, essa raiz aqui, está muito parecida com o primeiro caso, né? E aí, no caso, a gente vai utilizar a substituição do tipo x igual a r seno de θ. Claro, θ da restrição, né? Ele está entre o intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2. Muito importante essa restrição aqui, tá? E aí, enfim, continuando aqui, né? dx, se eu derivar, né? A derivada disso aqui em relação a θ vai ser r, derivando seno de θ em relação a θ vai ser cosseno de θ de θ. Aqui eu tenho um dx, né? Mas agora eu vou isolar o θ aqui. Então, quando eu isolar o θ, vai ficar seno de θ é igual a x sobre r. E aí, para eu isolar o θ, basta eu aplicar a função inversa, né? Mas a função inversa do seno vai ser o arco seno, né? Então, para aplicar a função arco seno, ele vai ficar só o θ. Então, θ é igual ao arco seno de x sobre r. Então, quando eu faço isso aqui, vou trocar os limites de integração, né? Então, dá para colocar aqui embaixo, mas se x for 0, que é esse caso aqui, então θ vai ser igual ao arco seno de 0 sobre r, que é o arco seno de 0, ou seja, qual é o arco que tem seno igual a 0? Qual o ângulo que tem seno igual a 0? 0, né? É o 0.
E vou fazer a mesma coisa para se x for igual a r, então θ vai ser igual ao arco seno, vai ficar pequeno, vai ser o arco seno de r sobre r, ou seja, o arco seno de 1. Qual é o arco que tem seno igual a 1? π sobre 2. Exato. Porque se eu tirar o seno de π sobre 2, vai dar 1. Então, na realidade, essa integral aí todinha vai virar essa outra integral aqui. Vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2, que são os novos limites de integração, que multiplica r, tem dx, dx é r cosseno de θ, né? Vai ficar r cosseno de θ sobre raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. X é seno θ, né? Isso aqui vai ficar r quadrado seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 2 de r ao quadrado, que multiplica cosseno de θ, de θ, sobre... Aqui eu vou colocar o r em evidência, tá? Quer dizer, o r ao quadrado em evidência, então vai ficar a raiz de r ao quadrado, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Fechar a raiz aqui. Aí, continuando aqui, integral de 0 a π sobre 2 de r ao quadrado, cosseno de θ. Aí aqui fica duas raízes, né? Multiplicando. Então eu vou tirar a raiz de r ao quadrado. A raiz de r ao quadrado é para ser módulo de r, só que o raio é positivo. Então o módulo é coisa positiva, é a própria coisa positiva. Então vai ficar simplesmente r. Então vou colocar aqui já r. E aqui ficou 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado, bom, aqui eu vou escrever na notação bem ruim, mas seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então quer dizer que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então eu vou trocar tudo isso aqui por cosseno ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz de cosseno ao quadrado de θ. E eu posso cortar aqui por aqui. Que vai ficar integral de 0 a π sobre 2 de f, gente. Cosseno de θ. Aqui vai ficar a raiz de cosseno ao quadrado. Raiz de cosseno ao quadrado é para ser módulo de cosseno. Só que da nossa solução. Calma, estou nervoso. Lembre-se que dessa substituição trigonométrica, se eu fizer o desenho do círculo trigonométrico, θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ou seja, exatamente aqui. Então, nesse intervalo aqui, o cosseno ele é sempre positivo, porque o cosseno é justamente essa barrinha aqui. Então quer dizer que o módulo do cosseno vai ser simplesmente cosseno. Então a raiz de cosseno ao quadrado vai ser cosseno de θ, que vai cortar e vai ser simplesmente a integral de 0
calculado de 0 a π sobre 2, que dá π sobre 2. Isso é um comprimento de ar, que é o comprimento de ar daqui para cá. Só que a circunferência vai ser 4 vezes o L, e vai ser 4 vezes π sobre 2. Esqueci. É porque tem um R aqui, né? Eu esqueci de colocar ele aqui. Então tem um R aqui, que eu cortei aqui, mas esqueci. Aí eu boto esse R aqui também. Fica na integral. Esse R também está aqui. E esse R também está aqui. Pronto. Aqui vai ficar o R aqui multiplicando. E ficar 2, né? Então a circunferência é justamente 2πr. Que é a fórmula que você já conhece, né? Sabia disso?